Programa Tribuna Livre. São 11 horas e 35 minutos ao programa Tribuna Livre pela Superdifusora. Mas agora aqui no programa Tribuna Livre, como nós havíamos anunciado, estou recebendo aqui o vereador Jorge Martinho. Ele esteve aqui na quarta-feira e falou a respeito de um assunto que ele havia abordado na Câmara, na sessão de terça-feira, a respeito de um contrato da Prefeitura com uma empresa que está servindo Marmitex para o Postão, o PAB, para o DOS. Segundo o vereador disse na quarta-feira que o contrato é de R$78 mil para servir o PAB, mas, pelo que ele conversou com os funcionários lá do local, o valor teria que ser bem menos, uma vez que o número de Marmitex servidos não atingiria o valor de R$78 mil. Ontem esteve no programa a prefeita Márcia Moura. Ela veio ao programa acompanhada da diretora do PAB, do diretor do DOS e também do diretor do SAMU, para contestar as palavras do vereador. Bom, dentre outras coisas, a prefeita disse que esse contrato, que vai ser não só para servir o PAB, serve também aí os outros lugares, como aí o DOS, o SAMU, e ainda vai servir o vereador. Por isso esse valor. Mas agora aqui está o vereador Jorge Martinho, aqui no nosso estúdio, que vai comentar o assunto. Então, vereador, bom dia. Bom dia, Adelino. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com a nossa população e de fazer alguns esclarecimentos. Realmente estive aqui na quarta-feira, conversando sobre essa situação que foi motivo de um requerimento que fiz na Câmara, aprovado por unanimidade dos vereadores, que é a questão de contratos para fornecimento de refeições da Prefeitura Municipal. E ontem, como você bem disse, Adonildo, esteve aqui a prefeita, alguns funcionários do município, tive a oportunidade de ouvir a explanação da prefeita e gostaria inicialmente, até para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender a função e o porquê das minhas colocações, dizer que uma das primeiras coisas que a gente aprende quando iniciamos a nossa vida escolar, isso lá atrás, o aluno, quando começa os seus estudos, ele aprende que nós somos, no nosso Brasil, constituído por 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Por que eu estou falando isso? Ontem eu ouvi aqui a prefeita fazer um comentário de que eu não precisaria estar fazendo isso, pedindo através de um requerimento na Câmara, solicitando, fiscalizando, que eu poderia ir até a Prefeitura, que a Prefeitura está de portas abertas. Eu acho que a prefeita faltou nessa aula lá atrás, no início dos seus estudos, porque eu estou cumprindo com a minha missão de vereador, de legislador, que foi conferida pelo povo, outorgada pelo povo, e desta maneira exerço ela na integridade. Então o papel que eu estou fazendo é um papel correto e que todos os vereadores deveriam fazer. Então a prefeita deve se manter no cargo de executiva, cumprir com a sua missão de executiva e deixar com que nós, vereadores, cumpramos com a nossa missão de legislar e, sobretudo, fiscalizar. Assim como o judiciário também, a sua missão de dirimir dúvidas quando elas surgirem. Você já pensou se todo juiz que quisesse saber alguma coisa tivesse que ir na prefeitura conversar com o secretário para saber o que está acontecendo? Então, foge um pouquinho daquilo que manda o ditame das leis, sobretudo da nossa Constituição. Faço essa introdução só para colocar bem claro isso para a população, que o que estou fazendo é cumprir com a minha missão de vereador. E peço que a prefeita cumpra com a sua missão de executar o serviço por parte para a nossa população, Adonildo. Então, vi aqui a explanação da prefeita, ouvi aqui a explanação de alguns funcionários ligados ao DOS, ao SAMU, ao pronto atendimento, e gostaria de fazer aqui a seguinte afirmação. Quando estive aqui no requerimento que pedi na tribuna da Câmara, eu jamais falei que havia desonestidade por parte dos funcionários que recebem esses marmitex no DOS, recebem esse marmitex no SAMU, recebem esse marmitex no pronto atendimento. O que eu questionei e estou questionando é o valor
que foi feita a licitação, o número de marmitex que está previsto para compra e o número de marmitex que está previsto para ser entregue. Então, ontem aqui ficou no ar, me pareceu, que a prefeita quis dizer que estava eu questionando que os funcionários dessas instituições, SAMU, PAB, né, poderiam estar colocando, dizendo que está recebendo um tanto e assinando outro tanto. Não falei isso. Acredito piamente que eles só assinam aquilo que eles recebem. O pouco que recebem é aquilo que eles realmente atestam. Estão lá para isso, né? Então, eu gostaria de fazer esse primeiro esclarecimento para que as pessoas possam entender, né, do que nós estamos falando. Porque eu falei de uma coisa na quarta e ontem a prefeita falou de uma coisa totalmente diferente, mostrando um total despreparo para o cargo que ocupa. Chegando ao absurdo, Leonido, eu ouvi isso, de não entender nem da legislação, né, no que diz respeito a licitações. Ela comparou aqui obra de aeroporto com fornecimento de marmitex. Se a prefeita não sabe, a Lei 8.666, ela é clara. Uma obra física como a do aeroporto, que exige uma medição para pagamento, é uma coisa. Obra de fornecimento de alimento não se mede, prefeita. Não se pode falar esse absurdo, né? Nesse momento que ela fez essa comparação, ela alegou o seguinte, né? Comparar porque na obra do aeroporto só se paga à medida que o serviço está sendo feito. E no caso dos marmitex, só se paga à medida que está sendo entregue, só se paga o que foi entregue, foi o que ela argumentou. Ela quis justificar o alto valor, dizendo assim, eu vou comprar 80 mil, vou fazer uma proposta de compra de 80 mil, mas se eu comprar 10, eu não vou usar os outros 70. Mas não cabe na cabeça de ninguém, essa é uma situação, né? Não cabe na cabeça de ninguém que você tenha um planejamento numa prefeitura, como é no caso do pronto atendimento, você tem um número X de funcionários, você sabe quantos funcionários você tem lá. Isso é número, é dado, né? Quantos funcionários, quantas pessoas vão comer esse marmitex, vezes quantos no mês, né? Você chega facilmente a um número que tem que ser fornecido. Por que 7, 8 vezes esse número, né? Quando ela cita que a obra do aeroporto, que não tem nada a ver uma coisa com outra, nada a ver uma coisa com outra, né? Uma medição de obra física é uma coisa, né? Uma obra física, quando você vai fazer, você já tem um projeto, um planejamento, um custo, né? E depois você vai executando e pagando. Agora, o marmitex, a comida, você tem X pessoas que vão comer, X reais custa o marmitex, vezes X dias no mês, X dias no ano, faz a conta e paga. Não existe eu entendi o que a prefeita tentou passar para a população, né? Mas na verdade não me convenceu. Até porque eu gostaria de perguntar à prefeita Márcia Moura, que se é desta forma que ela diz, ela vai ter muita facilidade de me mandar as notas de empenho que eu estou pedindo, com a maior tranquilidade. Eu acho que ela vai ter a maior tranquilidade de me mandar aquilo que eu estou pedindo, o contrato com a empresa e as notas de pagamento deste ano e do ano passado, Adonildo. Porque no ano passado, para quem não sabe, faço essa afirmação aqui agora, se a senhora prefeita não sabe, vai tomar conhecimento também agora, foram pagos para o pronto atendimento, para servir marmitex ao pronto atendimento, isso já pago, tá? Isso já foi pago, já está publicado, cerca de 100 mil reais. Essa do ano passado, então, usou tudo. Na verdade, ela usou um contrato de cerca de 78, 80 mil e aditivou mais 25% desse contrato. Então, isso ela teria a maior tranquilidade de me mandar todas essas notas, e é isso que nós vamos pedir para ela, assim como nós estamos pedindo esta aqui, essas notas também do ano passado. Então, para ver os absurdos que aqui foram ditos. A prefeita, inclusive, gostaria de dizer, prefeita Márcia, que não tem nada contra a nossa pessoa, mas, inclusive, no discurso e na fala da senhora, a senhora se incrimina aqui. E eu vou cobrar isso também, porque a senhora disse com muita clareza que o marmitex comprado para o pronto atendimento serviria também para ser usado em outros programas. Um programa que começa, se não me engano, na quarta-feira. Exatamente, o programa Cidade Limpa, né, que vai começar. A lei, prefeita, se a senhora não sabe, a lei não permite que se compre um objeto, né, que se compre uma coisa ou outra. Por isso que nós temos as publicações. Por isso que isso tem que ser publicado dia a dia, porque esse dinheiro não é da senhora. Esse dinheiro é nosso, é do povo de Três Lagoas. Então o executivo precisa ter essa clareza. E as pessoas precisam acompanhar esse gasto. Então, se a senhora afirma que
a senhora está fazendo uma compra para determinado fim e que vai usar dessa compra para atender outros, a senhora está contrariando a lei. E uma pessoa que ocupa o cargo que a senhora ocupa, quando contraria a lei, tem que sofrer as sanções necessárias, porque a senhora responde por 105 mil pessoas no município de Três Lagoas. Então, Adonildo, eu só gostaria de fazer esses comentários introdutórios aqui para poder esclarecer, né, que eu senti ontem que trouxeram aqui diretores de departamento, as pessoas, na verdade, que estão lá no pronto atendimento, no SAMU, no DOS, que na verdade não tem nada a ver com a história, você entendeu? Na verdade, são pessoas que às vezes trabalham com uma dificuldade danada, Adonildo. Eu sei, uma dificuldade danada, não tem salário. Sabe? O pessoal do DOS não tem salário, o SAMU não tem salário, o pessoal do PAB não tem salário. Aí traz essas pessoas para cá, né, para tentar, né, dizer que está fazendo a coisa de maneira correta. Eu gostaria de estar aqui presente e faço aqui um desafio, né, que a senhora prefeita venha, traga o seu secretário de finanças, né, traga a equipe realmente que assina e paga, que são os gestores desse dinheiro, e vamos discutir isso. Deixa o nosso funcionário que já está surrado, sem salário, né, sendo humilhado praticamente no serviço público em Três Lagoas, né, cumprir a sua missão com tanta dificuldade como ele vem cumprindo. Não use desses pequenos funcionários, às vezes, para encobrir ou para tentar passar alguma coisa que a prefeita, me parece muito claramente, não sabe e, infelizmente, a gente tem que estar dizendo isso aqui, Adonildo. Vereador, esses 78 mil reais foram para 4 meses, né? 4 meses? Exato, Adonildo. 78 mil. Eu tive muito atento até na fala dos funcionários que vieram aqui, e eles passaram os números. Eles passaram os números. O DOS passou o número, o SAMU passou o número, não foi isso? O pronto atendimento passou o número. E eu fiz uma conta rápida que eu gostaria de passar para vocês. Veja bem, né? Lá no DOS, esteve aqui o diretor dizendo que eles recebem lá 35 marmitex por dia. A afirmação dele está aqui gravado, né? Por semana 175, por mês 700, no quadrimestre, que são os 4 meses de contrato, 2.800 marmitex, vezes 8,50, R$ 23.800. Contrato feito, R$ 75 mil. No pronto atendimento, Adonildo, teve aqui a enfermeira-chefe dizendo que por dia 20 marmitex são servidos, 600 mensal, 2.400 quadrimestral, que são os 4 meses, totalizando R$ 20.400. No final de semana, ela disse, 80 marmitex. Mensal 320, quadrimestral 1.280, mais 10.880. Então, no PAB, no pronto atendimento, durante a semana, no final de semana, à noite, na madrugada, 30 mil, cerca de 32 mil reais. Segundo afirmações da técnica e da prefeita ontem aqui. Contrato feito, 78 mil reais. O PAB, só para esclarecer, o DOS, quando eles falam que tem a Operação Cidade Limpa, que vai ter muita gente trabalhando, por isso que eles já estão prevendo, eu gostaria de saber aonde entra o PAB na Operação Cidade Limpa. Aonde entram os funcionários do PAB e do SAMU na Operação Cidade Limpa, para ter essa majoração a mais. Isso precisa ser explicado. E eu acho que a prefeita tem a oportunidade ímpar de mostrar que o vereador Jorge pode estar equivocado. O que ela precisa fazer? Só. Ela precisa me mandar o que pedir, através de um requerimento aprovado por unanimidade na Câmara. Contrato e notas de pagamentos dessa situação, desse ano e do ano passado. Desta forma, nós estaremos podendo passar para a população, assim como estou apresentando números e dados, documentos, né, espero que a prefeita possa fazer isso. Eu acho que dificilmente ela vai fazer isso, viu, Adonildo? E falo isso assim com conhecimento de causa. Porque, para se ter uma ideia, Adonildo, em 2010, eu fiz um requerimento 1156, né, pedindo a prestação de conta para a nossa prefeita de um convênio entre a prefeitura e o hospital. No dia 20 de 11 de 2010, fiz um outro, reiterei esse pedido, e isso não chegou para mim até hoje. No dia 1º de março de 2011, eu pedi cópia dos contratos de concessão da coleta de lixo, limpeza pública, merenda escolar e transporte coletivo. Até hoje não me mandaram. No dia 6 de 12 de 2010, eu pedi a planilha de custo do velório municipal de Três Lagoas e até hoje não me mandaram. E as pessoas me cobram. Vereador, cadê a planilha de custo?
Né? Nós gostaríamos de saber por que o velório municipal de Três Lagoas ficou mais caro que aquele velório particular ali do lado, e o velório particular ali do lado é metade do preço do que ficou o velório municipal. O que é que está acontecendo, vereador? Fiz esse pedido. Fiz o pedido também no dia 25/4/2011, né, que reiterei todos esses pedidos. E até hoje, Adonildo, nenhuma resposta. Isso me motivou, inclusive, a entrar com uma ação judicial. Tem uma ação judicial correndo, processo número 006053/41, 2011.8.120021, mandado esperando a decisão judicial sobre tudo isso que eu pedi. Então, isso que a prefeita fala aqui da boca para fora, de que é só entrar na prefeitura e pedir os documentos que lá está tudo pronto, isso não é verdade. E não só estou falando com as minhas palavras, falo com os documentos que tenho na mão, falo com os pedidos que tive como vereador, eleito pelo povo para cumprir o meu mandato, de entrar com mandato de segurança para estar conseguindo isso, que até agora não consegui. Então, é bom que as pessoas fiquem bem sintonizadas nesse assunto, né, para que não passe, né, que o vereador está fazendo política, que o vereador está na oposição, que o vereador está cobrando isso agora. O vereador não está cobrando isso agora, não. O vereador tem documentos aqui que estão no Fórum de Três Lagoas, que desde junho de 2010 ele vem pedindo e não tem sido atendido. Então, que fique bem claro que a minha posição é a posição coerente, desde o dia que assumi, de fiscalizar e legislar, porque essa é a minha missão maior lá na Câmara Municipal. O professor Heraldo me telefonou dizendo que o vereador Jorge Martinho continue na luta e que seu trabalho só engrandece a sua missão enquanto homem público. E manda um abraço, professor Heraldo. O vereador Jorge, o senhor falou aí desses contratos, só para que fique bem claro, hein? Porque me parece, ontem, se eu não entendi mal, me parece que foi dito que o contrato de 78 mil seria para atender também o SAMU e o DOS, além do PAB. Existe um contrato só para esses três ou cada um tem um contrato em separado? Cada um é um contrato separado. Você pode até fazer um contrato para atender os três, todas as secretarias, a prefeitura. Por isso que você tem que ter claro esse objeto. No caso, Adonildo, os contratos são separados. 78 mil para o pronto atendimento, 75 mil para o DOS. Como nós temos contrato que eu tenho em mãos do ano passado, que eram contratos para atender o pronto atendimento e SAMU. Aí já estavam os dois. Como nós temos em mãos também contratos aqui para atender assistência social, programas, banda marcial, enfim, creches, aí vai escrito no objeto. Porque nós temos que ter essa clareza. Né? Se eu tenho X dinheiro para gastar em tantos meses, eu vou atender o quê? Né? Então eu vou atender aquele setor, o pronto atendimento, o SAMU, então isso tem que ficar muito claro, para que as pessoas possam acompanhar e entender. Porque se você não faz isso desta forma, né, você leva à confusão, quer dizer, as pessoas que têm que fiscalizar não conseguem. Por isso que digo que a prefeita cometeu aqui, né, de viva voz, um crime gravíssimo quando afirmou que o Marmitex comprado para o pronto atendimento será usado para um programa que começa quarta-feira. Eu acho que agora ela não vai usar, porque ela sabe que não pode fazer isso. Mas ela se até ajuda a senhora nesse sentido. Eu evito que a senhora cometa mais um crime aí de responsabilidade, porque não pode, viu, prefeito? Não pode. A Lei 8.666 não permite que a senhora compre alguma coisa para determinado fim e use para outro. Né? Se a senhora precisar para outro fim, faça uma outra licitação, uma outra tomada de preço, divulgue, publique, para que a gente possa, eu enquanto vereador e qualquer um do povo, possa abrir o diário oficial, que é público, e conferir esses gastos. Adonildo, só para que eu não me esqueça, ontem foi feito aqui também um comentário pelo diretor do DOS a respeito de que eu teria procurado para fazer um pedido para limpar um terreno particular. Terreno particular. E no tom de voz que ele colocou, pareceu até para as pessoas que eu tinha ido lá pedir para limpar um terreno meu, sabe? Eu senti isso. Mas é natural. Ele hoje é um funcionário, ele é funcionário da prefeita, deve explicações à prefeita, né? A prefeita estava aqui e ele com certeza se animou na sua resposta, né? E colocou desta forma. Mas só para esclarecer ao senhor Agamenon Alves de Oliveira, com quem eu estive presente na terça-feira, realmente, pela manhã, eu fui lá solicitar sim a limpeza de terrenos. E vou até citar porque ela me permitiu, Adonildo, a pessoa me permitiu, já pode falar que eu pedi. Você é uma pessoa, inclusive, que você conhece, todos nós conhecemos aqui na cidade, muito conhecido, tia Dora, aqui na Nossa Senhora Aparecida. Ela falou que não aguenta mais ali em frente à casa dela, um terreno baldio que tem, que está infestando de caramujo toda aquela região. E ela me pediu, vai, por favor, você pede isso para mim? E eu fui lá realmente pedir. Né? Só que aquilo que ele falou aqui, ele não falou para mim lá não.
sabe que não podia, que terreno particular não pode, né? Aquela entonação ele não deu para mim lá não. Lá para mim ele falou que, inclusive, criticou a administração, dizendo que ele poderia estar fazendo isso todos os dias se ele tivesse condições. Se eu tivesse uns 10 tratorzinhos aqui, eu arrumava essa cidade rapidinho. Mas, infelizmente, eu não tenho. Isso vai ficar para a Operação Cidade Limpa, vereador. Só vou poder limpar lá na frente, né? Então, diante disso, queria esclarecer, porque a pessoa, inclusive, me autorizou. Eu pedi essa limpeza, como já pedi no Vila Nova também, né? Tem uma moradora, Joyce, me ligou outro dia em correspondência, me pediu, como a cidade inteira está pedindo, limpeza na cidade inteira. Não é só essas duas pessoas, não, a cidade inteira. Então, senhor Agamenon, eu sei que o senhor, no ímpeto, né, estava aqui com a sua chefe, fez o seu posicionamento, fez algumas críticas, me chamou até de mentiroso. Eu perdoo porque eu sei que o senhor está na sua missão de funcionário, de empregado, né? Graças a Deus a minha é outra. Eu não devo favores à prefeita, não devo emprego à prefeita, estou aqui para cumprir a minha missão, né? Entendo a sua posição, eu acho que o senhor cumpriu com o seu dever, né? Se o senhor acha que é seu dever, defender a todo custo aquele que lhe paga, mas eu vou defender e continuar defendendo aquele que me paga, que é o povo, né? Então, só para fazer esse breve esclarecimento ao senhor Agamenon Alves de Oliveira. Agora, e nessa conversa com o Agamenon, ele aproveitou para falar sobre os pãezinhos de Marmitex também ou não? Nessa conversa, na verdade, Adonir, dos funcionários, quando a gente chegamos ao PAB, né, que eu fui até, inclusive, ao refeitório, perguntando sobre, e vários deles falam, né, para a gente abertamente, quem quiser, a imprensa pode ir lá, eles vão confirmar, né, daquilo que eles recebem. E na questão do leite, do pão aqui colocado também, né, que passou a ideia assim, esses 70 e poucos mil é para lanche, para lanchinho da tarde, lanchinho da noite, lanchinho da manhã, além do Marmitex. Mentira, eu estou com o documento aqui. Para pão, leite e margarina, são mais 35 mil, além de 70. Para pão, leite e margarina, essa é mais 35 mil. Tá? E o que mais me assusta e me preocupa, sabe o que me preocupa? É que sempre, Adonir, desde 2010, é a mesma padaria que ganha. Todos os fornecimentos do Marmitex, pão, leite, é a mesma padaria. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para você que tem padaria, que você tem uma lanchonete, que você pode vender leite, pão. Você já participou de alguma concorrência na prefeitura? Já te deram a oportunidade de você poder fornecer para a prefeitura? Porque só a padaria Colinos. Eu estive olhando aqui, praticamente umas 50 licitações só a panificadora Colinos. A única que ela perdeu foi do cafezinho, essa ela perdeu. Que foi fornecido para diversas secretarias, 26.562. Essa licitação ela perdeu para o seu Leandro Tebet Tomé, publicado em 21/2/2011. Foi a única. O restante é só a padaria Colinos. Então, os comerciais de Três Lagoas, né, você tem essa oportunidade? Então, tudo isso causa uma certa estranheza. E é isso que eu estou buscando através desse requerimento. E eu tenho certeza, a prefeita não vai ter dificuldade nenhuma. Ela bem disse aqui que ela não tem nada para esconder. Ela vai mandar isso tintim por tintim, nota por nota, nós vamos receber isso. Eu não vou precisar entrar na justiça de novo, não. Tenho certeza, porque, inclusive na sessão, né, os vereadores colocaram essa condição. O líder da prefeita, que eu gostaria aqui de parabenizar, o líder da prefeita, né, se assustou com a situação, né, e disse que isso realmente precisava ser esclarecido. O vereador Tonhão, né, disse que precisava ser esclarecido, que qualquer atitude nesse sentido. Então, já fico aqui mais convencido e tranquilo de que, se precisar, que eu acho que não vai precisar, a nossa prefeita ela vai estar mandando tudo como deve para nós vereadores, como manda a lei e a nossa Constituição, atendendo a essas respostas, e nós não vamos precisar, nem eu, nem o vereador Tonhão, nem outro vereador, tomar outra medida mais drástica. Mas, se for preciso, nós vamos tomar sim. Né? Disse isso hoje nas redes sociais e volto a repetir. Aqui no Brasil, a gente tem o costume de que tudo acaba em pizza. Nós não podemos deixar que em Três Lagoas tudo acaba em Marmitex, Adonir. Um abraço, então, para terminar nosso programa. Eu que agradeço a você, agradeço aos nossos ouvintes da Rádio Difusora. Estou à disposição na Câmara Municipal e podem contar comigo. Vou estar vigilante, atuante, né, defendendo os interesses daquele que paga o meu salário, que é o povo.